Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com muita alegria que vamos fazer mais uma meditação para esse nosso retiro quaresmal. Como toda segunda-feira, meditamos sobre os santos anjos. Ainda nos escritos de Padre Augusto Ferretti, a história dos santos anjos. Eu gostaria de contar para você um pouco da história dos anjos, e você vai entender um pouquinho do porquê que eles tiveram uma queda. Assim como o ser humano, os anjos tiveram uma queda. Então hoje a gente vai entender um pouquinho a queda dos anjos. E essa queda foi trágica. Os anjos são seres totalmente espirituais, criados por Deus, para uma missão. Todo anjo tem uma missão. E claro que a grande missão de todo anjo é adorar e servir a Deus. O anjo foi criado para isso, para adorar, servir a Deus e também servir aos homens. Deus nos deu os anjos para que eles nos servissem. Os anjos são criaturas de Deus, criaturas lindas, criaturas belas, criaturas espirituais. E Deus criou, nós já vimos isso na primeira pregação do nosso retiro sobre os anjos. Nós sabemos que o número dos anjos é muito grande. Então Deus criou milhares e milhares de anjos. Não é 1000, não é 1 milhão, não. É milhares de anjos. Anjos que adoram a Deus. Anjos que são criaturas espirituais, repito, lindas. Todos nós já vimos isso também. Temos um anjo que caminha conosco dia e noite. E nós sabemos que tem várias hierarquias angélicas. São Paulo revela um pouco dessas hierarquias. Tronos, potestades, virtudes, arcanjos. São 9 coros angélicos. Não vem ao caso aqui a gente agora entrar nessa questão. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus criou os anjos. E tudo que Deus fez é bom. Os anjos são criaturas maravilhosas, angélicas, poderosas. E a cada um Deus foi dotando de dons, a cada um Deus foi dotando de graças, a cada um Deus foi dando aquilo que eles necessitavam para cumprir sua missão. Os anjos então foram criados antes de nós. Antes de nós, os anjos já tinham sido criados. Agora preste a minha atenção. Assim como nós, os anjos foram criados de forma livre. Aqui tem algo muito bonito em Deus. Deus não é um ditador. Deus não é aquele que cria e obriga que aquilo que Ele criou o siga, o sirva, o adore. Deus não obriga a sua criatura a adorá-lo. Deus não obriga a sua criatura a servi-lo. Então veja, Deus cria os anjos, e Deus cria os anjos em liberdade. Aqueles anjos poderiam escolher se eles queriam adorar a Deus ou não.
se eles queriam servir a Deus ou não. E para saber isso, o que acontece? Para saber se os anjos querem adorar e servir a Deus, Deus precisou submetê-los a uma prova. A prova mostra o que você quer. Veja que Adão e Eva também passaram por uma prova, não foi? Eles tiveram que escolher. Existia uma árvore do bem e uma árvore do mal. Eis a prova. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos aquela. Veja que isso é uma prova. Vocês são livres. Vocês podem escolher quem vocês querem. Assim foi criados os anjos, com liberdade. Foram criados lindos, maravilhosos, santos, perfeitos, com todos os dons, com todas as graças, cada um capacitado para a sua missão. Só que detalhe, vocês todos terão que passar por uma prova. Vocês vão ter que provar que vocês querem me adorar livremente. Livremente. Então, os anjos passam por uma prova. É o que está aí escrito no livro que muitos têm. Só poderíamos saber, ou melhor, como homem foram criados, como homem foram enriquecidos de magníficos dons de natureza e de graça, e como homens sujeitos a uma prova que decidiria a sua admissão ou não à visão intuitiva de Deus. Então preste atenção, era uma prova. Se eles passassem pela prova, eles veriam a Deus face a face. Eles permaneceriam para sempre na presença de Deus. Se eles não passassem pela prova, o que aconteceria? Eles iam perder para sempre a presença de Deus. É uma prova. Nós não sabemos como foi essa prova. É um mundo angélico, e o mundo angélico é muito alto para nós. É muito difícil para nós sabermos qual foi essa prova. Até porque nós somos seres humanos e o mundo angélico ultrapassa o nosso conhecimento. Mas, através dos santos padres, através de doutores da igreja, a gente começa a ter algumas intuições. Muitos santos da igreja, muitos doutores da igreja começaram a ter algumas intuições do que teria sido esta prova dos anjos. Qual foi a prova dos anjos? Qual foi a prova que eles se submeteram? Qual foi a prova que eles passaram? Que os fez cair. Porque nós sabemos, uma coisa você já sabe, terça parte dos anjos caíram. Terça parte dos anjos não resistiram à prova. Terça parte dos anjos escolheram não amar e não servir a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Os anjos passaram por essa prova. Repito, nós não sabemos qual é. Mas alguns santos padres acreditam que foi revelado aos anjos, preste atenção, foi revelado aos anjos o plano de Deus em muitas realidades. Foi revelado aos anjos o plano de Deus. E uma das coisas que os anjos conheceram, preste atenção nisso aqui porque isso aqui é forte. Uma das coisas que os anjos conheceram
é que um dia o próprio Deus, preste atenção nisso, um dia o próprio Deus ia se encarnar e ia assumir uma carne humana. Peraí. Você imagina, uma criatura totalmente espiritual, uma criatura perfeitíssima, já estava nos planos de Deus criar o ser humano, só que detalhe, o ser humano, ele é inferior ao anjo. O anjo é um ser mais perfeito. O anjo, nós sabemos, olha aqui, nós estamos presos a uma terra, nós estamos presos a um corpo, não que isso também seja mal, mas o anjo é totalmente espírito, o anjo é espiritual. Então veja, de repente o anjo descobre, Deus revela, muitos padres da igreja dizem, o anjo descobre que Jesus vai se encarnar e vai assumir uma carne humana. Mas veja, por que no homem? O homem é inferior ao anjo. Por que Jesus Cristo não faz a sua união com o mundo angélico, que é muito superior ao homem? Por que em vez de Jesus Cristo, e a isso nós damos o nome de união hipostática na teologia. União hipostática. Um nome difícil. Por que essa união não acontece entre Deus e o mundo angélico? Não, Deus escolhe que essa união aconteça Deus e a criatura humana. O verbo vai se fazer carne. Esse era o plano de Deus, que segundo muitos padres da igreja foi revelado para os anjos. E detalhe, preste atenção, e a este Deus que vai se encarnar, você vai ter que adorar, porque Ele é Deus. Não. Mexeu com o orgulho de alguém. Lúcifer começou a se rebelar. Mas espera aí, eu vou ter que me prostrar diante de um homem que é inferior a nós, e vou ter que adorar um Deus feito homem. E veja, por que não em nós? Por que você não se une ao mundo angélico, você vai se unir ao mundo dos homens? Lúcifer começou, e veja, ele era um dos mais dotados, ele era um dos mais agraciados por Deus. Lúcifer era sem dúvida um dos mais poderosos, um dos mais brilhantes, um dos mais belos. O que começou a acontecer? Ele começou a se orgulhar. Lúcifer, endeusado em sua excelência, pensou poder dispensar o seu Criador. São Gregório diz a esse respeito: os santos anjos, vendo que uma parte deles havia caído, resistiram ainda mais firmemente e humildemente. Sabemos pela Escritura que São Miguel Arcanjo, ou melhor, aqui eu vou entrar depois. Lúcifer, pelo contrário, endeusado em sua excelência, pensou poder dispensar o seu Criador. Então Lúcifer, cheio de orgulho, começou a pensar em dispensar o Criador. Eu vou viver sem o Criador. Eu não vou me submeter a esse plano. Eu não vou me submeter a isso.
ser magnificante, dotado pela mão criadora, julgou-se, entretanto, grande demais para confessar-se devedor a outrem de tudo quanto possuía. Ele se julgou grande demais para fazer o que Deus estava mandando e ordenando. Recusou-se assim a prestar a Deus o seu devido louvor, atribuindo a si próprio as qualidades que gozava. Ele teria em si mesmo a razão de sua existência e de sua grandeza. Ele era Deus. Na visão de Lúcifer, ele chegou um momento que ele começou a pensar: não, eu sou Deus, eu também sou todo poderoso, eu não preciso do Criador, eu não aceito esse plano. E uma voz se ouviu no céu: não o servam, não servam, não servirei. Isso é forte, hein? A soberba maldita entrou no coração de um anjo. Coração é mais do humano, né? É mais ser humano que a gente fala coração. Vou falar, a soberba, o orgulho penetrou a vontade angélica, a vontade daquele anjo. O orgulho começou a se apoderar de Lúcifer. Só que detalhe, não só Lúcifer começou a pensar assim, mas também seus partidários, enquanto os não vou entrar nisso ainda. E Lúcifer, como Lúcifer pensava também seus partidários. Então, além de Lúcifer estar pensando assim, os outros também começaram a pensar: Forus Maria vai com as outras. Então você imagina, o que está acontecendo no céu? No céu está acontecendo uma prova violenta, uma prova que nós não sabemos como se deu exatamente, não sabemos como que isso acontece no mundo angélico, mas os santos padres dizem, em algum momento eles conheceram o plano de Deus e não se submeteram a este plano, se orgulharam. Então, um dos maiores motivos da queda de Lúcifer é o orgulho. Filho e filha, escuta o que eu vou lhe dizer agora. O orgulho é o pior pecado que existe na face da terra. Não existe um pecado que ganha do orgulho. Você pode me falar qualquer pecado. O pior pecado se chama orgulho. Aliás, todos os outros pecados têm na raiz o orgulho. É por orgulho que a gente peca. Tal pessoa está vivendo no pecado. Ela está vivendo esse pecado porque ela é orgulhosa. E veja, o orgulho é tão grave que ele pode também nos levar para o inferno, viu? Uma das ferramentas que mais o diabo se utiliza é nos pegar através do orgulho. Veja, para colocar o Frei Gilson no inferno, não precisa me fazer pecar pecados horríveis. Não precisa. Não precisa me fazer pecar contra a castidade. Não precisa me fazer pecar sentindo mágoa de alguém. Não. Para o diabo fazer eu ir para o inferno, basta que ele coloque no coração do Frei Gilson orgulho. Pronto, já estarei no inferno vivendo uma vida orgulhosa. Achando que eu sou Deus de mim mesmo. Achando que eu me basto, que eu sou melhor do que este ou do que aquele. Então, filhos e filhas, aqui já tem um grande ensinamento para nós. Na vida espiritual, nós temos que trabalhar a humildade. Amém? Na vida espiritual, você precisa trabalhar a humildade com muita força. Para que você entenda o que é humildade, eu não tinha preparado isso. Para que você entenda o que é humildade, eu gosto muito da ladainha da humildade, que você podia rezar todos os dias se quiser.
Ó Jesus manso e humilde de coração, ouvi-me. E aqui nessa ladainha você entende o que é humildade. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser caluniado, do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Frei, então quer dizer que quando eu não quero ser caluniado é porque eu estou sendo orgulhoso? É. Eu tenho medo, eu não quero que ninguém fale mal de mim, eu não quero que ninguém toque no meu nome, eu não quero ser rejeitado, eu não quero, é orgulho. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros sejam louvados e que eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Nessa ladainha da humildade, você entende o que é humildade. Primeiro ensinamento que nós temos, para que a gente também não caia, a gente não pode abrir brecha para o orgulho na nossa vida, amém? Veja que Adão e Eva também caíram por orgulho. Então, há um anjo soberbo no céu, que agora está se achando Deus. E veja que depois esse mesmo anjo soberbo vai tentar Adão e Eva na soberba. Ah não, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Vocês se tornarão deuses. Pronto. Injetou orgulho em Adão e Adão e Eva também caíram. Este mesmo veneno diabólico ele tenta colocar em mim, tenta colocar em você, o veneno do orgulho. Eu convido você a ler e a meditar a ladainha da humildade, para que nunca o veneno do orgulho entre no seu coração. Amém? O primeiro grande motivo pela queda dos anjos foi qual? Qual foi? Não ouvi vocês. Qual foi? Orgulho. Segundo. Qual foi o segundo? Eu quero ler para vocês o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Preste atenção. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Repete com o Frei. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Olha que dado a Sagrada Escritura está nos dizendo. Que a morte entrou no mundo por quê? Pelo quê? Inveja. Inveja de quem? Inveja de quem?
De quem? De nós. Não tem como ter inveja de Deus, porque Deus é maior que ele. Ele sentiu inveja de nós. O que é inveja? É quando você se entristece pela alegria e pela felicidade do outro. O anjo, ao ver Deus querendo se encarnar no ser humano, ele devia ficar feliz. Quando ele descobre que Deus vai se encarnar em nós, ele sente inveja. Porque, na verdade, ele queria que aquilo que aconteceu no homem acontecesse nele. Esse é o grande invejoso. Esse é um outro grande pecado da humanidade. A inveja. O diabo é pai, viu? Pai do orgulho, é pai da inveja. Ele sabe muito bem como colocar isso nos nossos corações. Nós temos que cuidar. Quando a gente ver que a gente está ficando triste, quando o outro se dá bem, tome cuidado. Isto é inveja. Quando você fica olhando a vida dos outros, querendo comparar com você, e quando você vê que o outro está se dando tão bem quanto você, e você fica meio e você fica criticando, e você fica julgando, e você fica botando o defeito, cuidado. Pode estar nascendo uma inveja em você. O diabo é pai da inveja, e por causa da inveja, a morte entrou no mundo. O diabo colocou a morte no mundo. Aqui você começa a entender o porquê que ele não gosta de nós. O diabo tem inveja de você. Lá. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Verbo de Deus, o Filho de Deus se encarnou e assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa carne e mais, nos tornou, eu posso até dizer isso? Posso, mais do que os anjos, porque nós não somos mais criaturas de Deus, pelo batismo nós somos filhos de Deus, filhos, somos filhos. Porque Deus é assim, Ele gosta de pegar o menor e exaltar o menor. Deus é assim. Então, sim, os homens, em comparação aos anjos, talvez são menores, mas Deus gosta de inverter isso. A lógica de Deus é meio que diferente mesmo. E Lúcifer não aceitou. Entrou orgulho, entrou inveja e pronto. O que aconteceu? Começou uma batalha no céu. Começou uma batalha no céu. Então é aquilo que nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Apareceu um dragão no céu. E aí, quem surge? O grande arcanjo Miguel. Porque se havia um anjo soberbo, havia também anjos humildes. E o mais humilde que apareceu no céu foi o arcanjo Miguel, que também não era de hierarquia superior, era de hierarquia mais inferior. Mas aquele anjo era um anjo humilde. E aquele anjo humilde, pela humildade de Miguel, ele foi combater o orgulho do dragão. Isso é o livro do Apocalipse que está revelando. O dragão e seus anjos travaram um combate. Como é que foi esse combate? Nós não sabemos. Não pensa que é combate de arma, de espada, de arma de fogo. Um tacando tiro no outro. Não, eles não têm corpo. Aconteceu um combate. E olha que forte o que a Bíblia diz. E já não houve lugar no céu para eles. Diga comigo, não houve mais lugar no céu para eles. Para eles quem? O dragão, Lúcifer. Foi então precipitado o grande dragão. E quem é esse dragão?
a Bíblia deixa claro, a primitiva serpente, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra com ele e seus anjos. Está claro agora, sim ou não? Eles assumiram um pecado para si. A inveja e o orgulho foram seus principais. Claro, aí tem, por causa disso eles desobedeceram, por causa disso teve tantos outros que a gente podia aqui elencar vários pecados dos anjos, mas talvez os dois maiores foram o orgulho e a inveja. Houve então uma batalha no céu, Miguel combateu o dragão, e aí que bonito, Miguel combateu pela humildade. Se aquele anjo soberbo estava dizendo, eu não servirei, Miguel dizia, eu servirei. Ou melhor, não era só Miguel, era um monte de anjos, nós serviremos. Lembrando que a maior parte ficou com Deus. Nós serviremos. E se aquele anjo soberbo estava se achando Deus, Miguel diz, e ele levanta o brado que todos nós conhecemos, e Miguel significa isso, quem como Deus? Diga forte comigo, quem como Deus? Repete de novo, quem como Deus? Ninguém como Deus. Aqui nasce o inferno. Não tinha inferno. Deus não criou o inferno. Deus não pode criar coisas ruins. Mas, como eles foram expulsos do céu, eles tiveram que ir para o inferno. E para lá, eles estão querendo levar todas as almas. Porque o orgulho deles continua. A pergunta que você pode se fazer é a seguinte, que eu me fazia quando eu era criança. Mas por que que o anjo não se arrepende? Por que que ele não se arrepende? Aí pronto, acaba com essa história, gente. Vamos acabar com isso. Eu pensava duas coisas quando eu era criança. Por que que Deus não destrói esses demônios tudo e acaba com tudo? Aí eu aprendi que Deus é amor e Deus não pode destruir aquilo que Ele criou. Eu fui entendendo que Deus ama até os demônios. Como assim, Frei? Deus ama até os demônios? Sim, Ele ama até os demônios. Porque esses demônios eram criaturas amadas por Ele. E Deus não deixa de amar ninguém. Nunca Deus pode odiar alguém. Então Deus não odeia nenhum demônio. Deus ama até o demônio. Agora é claro, é o demônio lá e Deus aqui. Mas eu vou te mostrar o porquê que é o demônio lá e Deus aqui. Não é porque Deus quis assim. Então por que que eles não se arrependem? Veja, o demônio não é, os anjos não são igual aos homens. A gente comete um monte de pecado, e você já sabe disso. Quantas vezes você pecou e só depois você viu a besteira que você fez? Sim ou não? Meu Deus, eu já fiz tanta coisa na vida, quando eu olho para trás, eu falo, eu não acredito que eu fiz isso. Somos assim ou não somos? Somos leso. Como o Padre Léo dizia, nós somos uma zanta. Nós somos lerdo. Então o que acontece? Como a gente é lerdo, a gente tem chance de arrependimento. Porque a gente não tem consciência total. Se a humanidade tivesse consciência total, não viveríamos assim. Agora um anjo, ele não. Ele tem consciência total. Ele tem consciência abrangente. Em outras palavras, o anjo sabia o que ele estava fazendo. Numa palavra que a gente possa entender, ele fez tudo o que ele fez a sangue frio.
ele sabia o que ele estava fazendo. E deixa eu te falar, não é que Deus não quer perdoar os anjos não querem o perdão de Deus. Não querem. Eles sabem o que eles fizeram. Então o diabo não quer se arrepender, ele não quer, ele agora é 100% ódio, e ele não quer mais amar, ele não quer mais servir, não, ele é 100% ódio, ele decidiu isso para sempre. Então quando o anjo decide, cravou isso, então houve uma prova, e você tinha que decidir o que você quer. Os anjos que decidiram por Deus, então cravaram que amariam a Deus para sempre. Então não tem mais como um anjo continuar caindo do céu. Não, aqueles anjos depois da prova, cravaram que queriam Deus para sempre. E agora eles veem Deus face a face sempre. Eles têm uma relação íntima com Deus sempre. Agora, os demônios também cravaram que não querem Deus para sempre, não querem se arrepender, eles são 100% ódio. E aí, meu irmão, nós temos um grande problema aqui, porque eles têm 100% ódio de Deus e eles têm 100% de ódio de nós. O demônio não gosta de você. Por isso a importância de nós estarmos fazendo essa quaresma. Porque essa quaresma é a gente se levantando para batalhar contra a serpente que está tentando acabar com a nossa vida. Por inveja de você, o diabo está tentando destruir sua vida, está tentando destruir sua família, está tentando destruir seus sonhos. Por inveja de você, porque o diabo não suporta ver os planos de Deus na sua vida. Ele é invejoso e ele quer que você prove a morte. E não é morte deste mundo, ele quer que você prove a morte eterna. Ele quer te levar para o inferno junto com ele. Talvez para se vingar de Deus. Para que você viva no ódio que ele vive. O diabo é 100% ódio. Você está entendendo, sim ou não? A coisa é séria. Nós não podemos brincar com a nossa vida. E se eu fosse aplicar agora isto a nós, eu disse para vocês que os anjos passaram por uma prova. Eu disse para vocês que Adão e Eva passaram por uma prova. E nós vamos passar pela prova, sim ou não? Vamos. E deixa eu te falar uma coisa. A vida que você vive é a prova que Deus está te colocando. A minha prova já tem durado 34 anos e eu não sei até quando eu serei provado. Se durante a minha vida de prova eu amar a Deus, eu buscar a Deus, eu me confessar, eu buscar a presença dEle, e se eu morrer em estado de graça, eu irei para o céu e verei Deus face a face, porque eu passei pela prova, eu morri em estado de graça. Agora, se eu morrer na desgraça, envolvido em algum pecado mortal, aquele pecado consciente, você sabe que você está pecando, você sabe que você está no erro grave, e mesmo assim você fica naquele pecado consciente. Então, se você morrer neste estado, você provou para Deus que você não quer amá-lo. Então você vai merecer o inferno. Porque o que é o pecado mortal? Eu sei que isto é pecado, mas mesmo assim eu continuo fazendo. Eu sei que não pode fazer isso, mas eu continuo fazendo. Então, se você está dizendo isso em vida, você está provando para Deus que você não ama, porque você está escolhendo não amar Deus, porque para você amar Deus, você tem que abandonar esse pecado, você tem que dizer: Deus, se isso aqui que eu estou vivendo é pecado, a partir de hoje eu vou deixar essa situação, eu vou deixar essa pessoa, eu vou deixar isso e aquilo, eu vou parar de viver esse pecado, porque eu te amo. Eu prefiro perder o mundo, eu prefiro perder as pessoas, eu prefiro perder até minha própria vida, mas eu te amo.
Então, se você morre assim, você vai para o céu, porque você passou pela prova e provou para Deus que você o ama. Então, te cuida. Cuida da tua alma e cuida da alma dos teus. Então, nessa quaresma de São Miguel, a gente está cuidando da nossa alma e está cuidando da alma dos nossos. Porque se a gente não se cuidar, se a gente não entender que a nossa vida é uma constante provação, a gente vai se perder, porque o diabo tem inveja de você. O diabo tem inveja de você. O diabo quer te ver morto. E morto na segunda morte, porque a primeira não é morte verdadeira. A segunda morte é a morte cruel. A primeira morte todos vão passar, a não ser aqueles que vão ver Jesus Cristo voltar. A segunda morte nós não somos obrigados a passar por ela. Então, enquanto você tem vida, prove que você ama a Deus. Amém? Como é que eu provo que eu amo a Deus? Não é com sentimentozinho. Não adianta ser sentimento, falar assim. Tem gente que acha que é assim, você ama a Deus? Ah, eu amo, eu sinto uma coisa tão gostosa por Deus. Não, mas então prove pela sua vida, por atitudes, não por sentimentos. Não só por sentimentos. Não amemos só com palavras. Não amemos só de boca. Não amemos só com sentimentos. Amemos com atitudes. Então, se você diz que ama a Deus, quem diz que ama a Deus, então não peca. Vive uma vida de santidade. É assim que você prova que você ama a Deus. Isso diz São João para nós. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Se eu observo os mandamentos. É por isso que nessa quaresma nós estamos meditando os mandamentos. Por quê? Como é que você prova que você ama a Deus? Se você observa os mandamentos. Se você não está observando os mandamentos, é porque você não está amando a Deus. É simples assim. Ficou claro? Deus elevou os humildes. São Miguel batalhou contra esse dragão. E Deus elevou São Miguel ao principado. Hoje ele é um príncipe. Aquele anjo humilde se tornou o príncipe do mundo, se tornou o príncipe da corte angélica. Aquele humilde anjo se tornou o príncipe da igreja. O grande e poderoso Miguel que todo mundo clama. E agora Miguel quer ajudar você na sua batalha. Então é por isso que nós estamos... Gente, então São Francisco de Assis teve uma inspiração divina. São Francisco de Assis teve uma inspiração divina. O grande arcanjo Miguel, que combateu o dragão no céu, agora vai me ajudar a combater o dragão na terra. Por quê? Porque o livro do Apocalipse diz que aqueles malditos anjos, em vez de ficar só lá no inferno quieto, preso... Não, o livro do Apocalipse diz que eles vieram para a terra. Então não pensa que os diabos estão tudo no inferno, preso com grade. Não. Eles são a maior facção criminosa do mundo. Eles são organizados. Eu gosto até de dizer, já disse isso várias vezes. Lá no inferno tem uma foto sua. Tem. Embaixo está escrito: procura-se. Eu fico imaginando as reuniões que eles fazem para pegar o Frei Gilson. Qual a reunião que eles fazem?
As reuniões que ele faz para pegar você, sei lá, eles devem se conversar lá entre eles. Aquele lá precisa ser nosso. Mas, se o diabo quer você, Jesus falou que no céu tem uma casa preparada para você. Porque o inferno não é o teu lugar, o céu é o teu lugar. E Ele morreu numa cruz para te salvar. O diabo não tem poder sobre você. O diabo não tem poder sobre você. Ele é forte, ele é poderoso, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Cristo morreu na cruz por mim. Cristo morreu na cruz por meus pecados. Eu tenho São Miguel, eu tenho a Virgem Maria. Ora, o que um anjo, o que um demônio pode contra a Virgem Maria, contra São Miguel, contra Jesus Cristo de Nazaré? Nada. Por isso que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se você se entregar para o pecado, você deu poder para o diabo. Dá para entender? É por isso que eu prego todo dia, saiam do pecado, minha gente. Enquanto muita gente não está falando de pecado, eu não tenho medo de olhar para a tua cara e dizer, você está no pecado. Igual João Batista dizia, você está no pecado, você está no pecado. Porque quando eu digo isso, eu estou amando você. Porque quando eu digo que você está no pecado, eu estou dizendo para você, você está dando poder para o diabo. É por isso que Paulo vai dizer, gente, é para a liberdade que Cristo te libertou, não para que você fique escravo. Então para de dar poder para o diabo, para de dar poder para o capeta, começa a viver santidade, começa a viver a palavra de Deus, e diabo nenhum terá poder sobre você. Pode vir um inferno inteiro contra você, e nada eles poderão tocar em você. O diabo não pode tocar na sua alma, o diabo não pode tocar em você. Deus te protege. Agora, ou você entende que a gente está numa batalha, e que você ainda pode cair, viu? Aliás, quantas quedas a gente teve, Ele conseguiu fazer eu cair tantas vezes ainda nessa terra. É por isso que a gente vai para o confessionário, hein? Porque a gente tem que confessar para Deus que o diabo conseguiu fazer eu cair. E aquele que diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então a gente já tem experiência na própria carne, que ele sabe como nos pegar. Ele sabe quais são as fraquezas do Frei Gilson, ele sabe quais são as suas fraquezas, ele sabe, você tem que ficar vigilante 24 horas por dia, porque senão ele está doido para colocar na sua vida um pecado mortal, porque o pecado mortal é aquele pecado grave, consciente que você pratica, é o único pecado capaz de te colocar no inferno. A Bíblia diz que há pecados que não levam para a morte, hein? Há pecados que não levam para a morte, então não é todo pecado que vai levar a gente para o inferno. Aqueles pecados menores, a igreja chama de veniais, esses pecados que muitas vezes não são nem conscientes, a gente pecou, nem sabe, poxa, saiu uma palavra, saiu um olhar que eu não queria que saísse, são pecados involuntários, vem um pensamento que você nem queria que ele tivesse, pecados veniais, esses não vão te levar para a morte eterna. Mas o pecado mortal, diz o catecismo da igreja, que aquele que morre em estado de pecado mortal desce direto para os infernos. É uma queda que acontece na tua vida. Ah, mas se pecado venial não me leva para o inferno, então não tem problema eu pecar pecado venial? Tem, porque quanto mais pecado venial, mais você vai abrindo brecha para o diabo, mais você vai abrindo brecha para o diabo, mais ele vai criando força, e um dia ele te pega no pecado mortal. Pode ter certeza, quem pecou no pecado mortal é porque deu brecha no pecado venial. Quanto mais pecado venial você for fazendo, mais ele vai conseguir um dia fazer com que você peque o pecado mortal. O diabo tem inveja de você. Quando ele olha para você, ele vê a imagem de Deus em você. Ele vê que você é a imagem de Deus. Quando ele olha para você, ele lembra que Deus se encarnou em nós. Quando ele olha para você,
ele vê que você é filho de Deus. E que Deus fez grandes coisas num gênero tão pobre e tão humilde que é o ser humano. Nós vamos vencer o Satanás. Vamos ou não vamos? Diga comigo: a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno.